Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre biofilme. E no final a gente fala um pouco sobre a atividade que vocês vão ter que fazer. Então, sobre biofilme a gente vai falar especificadamente sobre a hipótese ecológica, a película adquirida de esmalte, a deposição e absorção bacteriana, transporte dos açúcares, a via glicolídica de Ewden-Meyerhof, os ciclos fúteis e polissacarídeos extras e intracelulares. Então, falando inicialmente da hipótese ecológica. Isso aqui é uma coisa que vai acompanhar vocês tanto aqui na cariologia quanto na periodontia. A hipótese ecológica foi quando os pesquisadores começaram a pensar sobre a etiologia das patologias orais. E eles desenvolveram algumas hipóteses. A primeira hipótese estabelecida foi a hipótese específica, de que a doença era causada por um microorganismo, microorganismo patógeno presente na microbiota residente. Então, somente um tipo, por isso que é a hipótese específica, somente um patógeno, um microorganismo, causaria a doença. E aí, depois, estabeleceu-se a hipótese inespecífica, dizendo que a doença, na verdade, principalmente da cavidade oral, eram resultados de uma atividade global da microbiota, então, da microbiota residente. Então, aqui, perde-se a especificidade por apenas um microorganismo. Então, é como se uma mistura de vários microorganismos causassem a doença. E a última hipótese estabelecida, e a hipótese que mais se adequa e que é mais aceitável nos dias de hoje, é a hipótese ecológica. É o que está relacionado ao fato da cárie ser uma doença multifatorial. Porque a doença, aqui na hipótese ecológica, é o resultado de uma mudança no equilíbrio da microbiota residente, e por causa dessas mudanças, pelas condições ambientais locais, os micro-organismos tornam-se patógenos. Então, essa é a grande diferença entre as hipóteses. Isso aqui está na cariologia e é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, na periodontia, porque são disciplinas que correspondem principalmente a biofilmes. Então, eu queria mostrar aqui para vocês um site. O que significa dizer que a microbiota está relacionada aos aspectos ambientais? O ambiente primordial, primeiramente, é a cavidade oral. Mas nem toda a cavidade oral é igual. As estruturas da cavidade oral não são iguais entre si. Primeiramente, a gente tem tecidos duros, os dentes, e tecidos moles, recobertos por mucosa. E a mucosa é um tecido que ele descama. Então, qualquer patógeno que se aderisse à mucosa, a mucosa, por ter por ser um epitélio que descama, essa descamação faria com que o patógeno fosse embora junto com o tecido o tecido morto, a camada córnea, a camada de queratina e etc. Mas nos tecidos dentários, isso não acontece, não existe descamação, os dentes não sofrem descamação. Então, são ambientes que são fixos. Mas a diferença ambiental não está somente na questão de dente e mucosa. Está também no próprio dente, nos próprios grupos de elementos dentários. Porque se a gente for ver, a anatomia dos molares é diferente da anatomia dos premolares, que é diferente do canino, que é diferente dos dentes anteriores, incisivos laterais e incisivos centrais. E a gente consegue ver aqui, inicialmente, que os grupos anteriores têm bordas incisais, os grupos dos posteriores têm bordas oclusais. Então, é uma superfície que contém fóssulas, fissuras, acidentes anatômicos que permitem com que o biofilme fique mais aderido. É diferente de você avaliar uma superfície lisa de um vestibular, aqui, por exemplo, do que uma superfície oclusal de um primeiro molar inferior.
Então, os sítios são diferentes, o que diferencia também os micro-organismos e o biofilme que existe nesses elementos. E não só isso, mas também um aspecto muito importante é o espaço interdental, a proximal dos dentes. A mesial de um dente, a distal de um dente e a mesial de outro. Esses pontos, eles são os pontos mais comuns de acontecer em cárie, porque a instalação do biofilme é mais favorecida nesses ambientes. Então, se a gente pudesse elencar, seria proximal dos dentes, face oclusal dos dentes posteriores e margem cervical dos dentes anteriores. São ambientes que favorecem o acúmulo desse biofilme. Então, a hipótese ecológica trata justamente disso, de que uma mudança no equilíbrio é o que causaria a doença. Então, esse quadro aqui é um quadro clássico, ele sempre está presente nas disciplinas. Para cariologia é esse quadro, para periodontia é outro, mas é bem parecido. Então, primeiramente a gente tem carboidratos fermentáveis, como sacarose, glicose, frutose, etc. E esses carboidratos fermentáveis vão favorecer o metabolismo com a produção de ácido, que vocês vão ver a veia glicolídica mais tarde. E isso seria o estresse. O estresse é causado por essa mudança do ambiente, que leva um pH neutro a virar um pH baixo, pH ácido. Essa é a mudança ambiental. E essa mudança ambiental vai fazer com que micro-organismos, como o Streptococcus sanguineus e o Streptococcus gordoni, licença aqui que tem uma pessoa falando no grupo da monitoria. Vai ser gravado assim, Matheus. Essa mudança ecológica, os micro-organismos vão sair de serem, a maioria, Streptococcus sanguineus e Streptococcus gordoni, para serem Streptococcus mutans e espécies do gênero Lactobacillus. Essa seria a alteração ecológica. E toda essa mudança vai partir de ser uma remineralização, o dente sofreria uma remineralização nessas condições aqui em cima, pH neutro com esses tipos de micro-organismos seria assim, e vai passar a ser desmineralizado com essas características, por causa dessas características. E isso seria a doença. Então, agora falando da película adquirida do esmalte. A película adquirida do esmalte, primeiramente, eu vou dizer que o conceito é uma camada fina e acelular que se forma sobre o esmalte dentário através da adsorção de proteínas salivares. É importante esse termo aqui, adsorção, não confundir com absorção, e um slide a mais eu vou explicar a diferença. E a função da película adquirida do esmalte é a proteção da superfície dentária, reservatórios para íons fluoretos, que a gente sabe a importância deles, mas ela também favorece a aderência de micro-organismos. E é por isso que a gente está vendo ela aqui nessa aula de biofilme, não na aula de saliva. Ela vai servir de substrato para micro-organismos serem absorvidos. E a diferença de absorção para adsorção é o seguinte. Esse círculo aqui representa a absorção e esse a adsorção. Se a gente tivesse 3 elementos para serem absorvidos, eles iriam entrar no círculo. Esses 3 elementos para serem adsorvidos, com D, eles ficariam na superfície desse elemento. É a mesma coisa que acontece com os micro-organismos. Eles são absorvidos pelos elementos dentários, eles não são absorvidos. Não só micro-organismos, mas íons e proteínas, glicoproteínas também são adsorvidas. Então, a película adquirida do esmalte, ela se inicia a sua composição com uma diferença de carga líquida na superfície do esmalte, porque a superfície do esmalte ela tem mais fosfato. Na verdade, é que a conformação da hidroxapatita favorece com que o fosfato fique mais superficial no esmalte. E, como vocês podem ver aqui, o fosfato é um grupo, um íon negativo.
essa carga líquida de superfície do esmalte vai fazer com que, por diferença iônica, cálcio, que está presente na saliva, forme uma camada de hidratação. Essa camada de hidratação é formada por íon cálcios, que estão presentes na saliva. Vocês podem ver aqui cálcio positivo. Então, o negativo atrai o positivo. E, imediatamente, glicoproteínas salivares que têm uma tendência a serem negativas, por causa dos seus aminoácidos, existem muito mais grupos aminoácidos negativos do que positivos, e essas proteínas, também por diferença iônica, vão ser atraídas por essa camada de hidratação feita pelo íon cálcio. E isso aqui, a camada de hidratação e as glicoproteínas salivares, é a película adquirida do esmalte. É só isso. Então, a gente vê aqui a importância da saliva na formação da película adquirida do esmalte. O cálcio e as glicoproteínas salivares vieram da saliva. E isso acontece instantaneamente. Assim que você escova os seus dentes, entrou em contato com saliva, vai se formar a película adquirida do esmalte. É instantâneo, é uma coisa instantânea. E isso aqui tudo é por causa da adsorção. Todos os elementos que estão na saliva vão encontrar a superfície do esmalte e vão ser adsorvidos. Tá, e como acontece a deposição e a adsorção bacteriana? A saliva também tem bactérias, e essas bactérias vão ser atraídas pelas glicoproteínas salivares. Então, aqui eu estou representando um grupo de Streptococcus. A primeira interação que essas bactérias vão ter com a película adquirida são por interações que são consideradas quimicamente fracas. Então, força de Van der Waals, força de atração e repulsão por questões iônicas, pontes de cálcio de sulfato e ligações de hidrogênio. Então, essas são as primeiras interações químicas que acontecem entre bactéria e película adquirida do esmalte. Em seguida, no estágio de maturação, o tempo vai correndo e as bactérias vão sendo mais absorvidas. Acontece que uma bactéria pode ter um receptor na sua parede celular que se ligue naquele esquema chave e fechadura com uma glicoproteína salivar. E isso é a adesina. Então, aqui é uma ligação já entre receptor e glicoproteína salivar. E, além disso, existem bactérias que possuem fímbrias, que são esses tracinhos aqui azul representando as fímbrias. E essas fímbrias também têm uma ligação específica entre célula-substrato, aqui ilustrado, célula-substrato, no caso essa célula com a glicoproteína salivar, célula-célula do tipo homotípica, onde uma mesma espécie de bactéria se liga, à mesma espécie, que no caso a azulzinha com a azulzinha, e ligação por fímbria célula-célula heterotípica. Então, não só ela se liga à glicoproteína salivar, como ela se liga à mesma espécie, como também a bactérias de outras espécies. Então, aqui são ligações consideradas relativamente fracas quando se comparadas a adesinas e fímbrias. E o livro ele diz que, enquanto existirem ligações quimicamente fracas, o estágio é reversível. Ou seja, uma limpeza mecânica retiraria esses grupos de micro-organismos. Mas a partir do momento em que há uma ligação forte, uma ligação estabelecida de adesinas e fímbrias, aí esse estágio já é irreversível. Então, teria que fazer o que na odontologia a gente chama de limpeza ou curetagem e raspagem. Então, aqui para representar o grupo dos primeiros colonizadores, Streptococcus sanguinis, Streptococcus oralis, o Mitis biovar tipo 1, Actinomyces, Haemophilus e Neisseria. Todos esses podem ser encontrados. Então, o foco da monitoria é só esse, mas
além dos primeiros colonizadores, obviamente, vão existir também, a saliva vai continuar na cavidade oral, continuar absorvendo micro-organismos a esse biofilme, e o biofilme vai passar por uma sucessão biológica, que não é nada mais do que, por exemplo, uma competição entre os micro-organismos. Os primeiros micro-organismos, eles são basicamente aeróbios facultativos, por exemplo. Se o biofilme vai crescendo, o ambiente vai mudando, vai ter menos nutrientes, vai ter menos oxigênio disponível, a química iônica é diferente. Então, esses são elementos que vão promover a sucessão biológica. Os micro-organismos vão se diferenciar em questão de espécies no biofilme. E aí eu queria só ressaltar assim, que aqui vocês não vão encontrar Streptococcus mutans sendo o primeiro colonizador. Ele até pode ser um dos primeiros a estarem em contato com a superfície do esmalte, com a película adquirida do esmalte, mas ele não é considerado um primeiro colonizador. O seu papel fundamental no biofilme só acontece quando ele está estabelecido, quando o biofilme já tem uma estrutura bem estabelecida depois de uma sucessão microbiana. Então, falando agora um pouquinho dos transportes dos açúcares. Essa parte pode ser um pouco complicada, mas eu tentei ao máximo fazer animação que ajude na visualização do que acontece. Então, a gente sabe que o ambiente influencia no micro-organismo. E aqui eu estou representando com esse fundo meio vermelho, meio rosa, um ambiente com baixa concentração de açúcar, num pH neutro e com um crescimento bacteriano lento. Então, a bactéria, nessas condições, ela vai transportar o açúcar para dentro, para o seu interior, a partir da via da fosfotransferase, que é a sigla PTS em inglês. O que acontece é o seguinte, existe uma molécula, uma enzima, a E1, e ela está dotada de energia, ATP, em forma de ATP. O que ela vai fazer? Ela vai passar um grupo fosfato a partir desse ATP para uma outra enzima, na verdade uma proteína, a HPR. Vai acontecer a troca, então agora a E1 ficou com um ADP, porque ela passou um fosfato para a HPR. E a HPR vai passar o fosfato para a E2. Pronto. Como o ambiente tem muito pouco açúcar, e esse açúcar, lembrando, pode ser sacarose, pode ser glicose, pode ser frutose, a enzima E2, que está na membrana celular, na parede celular do micro-organismo, tem que fosforilar essa sacarose para que seja possível entrar na célula. Então, a E1 que estava dotada de fosfato passa para o HPR, e todas essas duas estão no citosol, e a HPR passa o fosfato para a E2, que fosforila a glicose, ou a sacarose, ou a frutose, permitindo a sua entrada. Porque lembra, biologia molecular, biologia celular, bioquímica também, a gente aprende isso. A sacarose só entra se ela tiver fosforilada. Mais especificadamente, se ela for, por exemplo, no caso da glicose 6-fosfato. Isso indica que a glicose está com um grupo fosfato a mais no seu sexto carbono. Então, vocês viram que isso aqui tudo depende de energia. E quando está com um ambiente oposto, numa alta concentração de açúcar, num pH ácido e com crescimento bacteriano acelerado, o que vai acontecer é que o açúcar vai entrar no interior das bactérias a partir de permeases, aqui representada pela glute. O que acontece? Tem muito açúcar disponível para a bactéria. Então, uma exoquinase vai temporariamente doar o P para a proteína permease. Na verdade, é que não acontece exatamente como está aqui representado, mas isso é só uma forma didática de entender que a sacarose ou a glicose, ela também precisa ser fosfatada. E aí, quando ela é fosfatada por causa da exoquinase, aí ela entra na célula. Então, é um sistema muito mais simples, porque aqui existe muito mais
sacarose disponível para as permeases conseguirem, por uma diferença de potencial, diferença de gradiente, se aqui tem muito, aqui tem pouco, a sacarose vai tender a entrar. Então, aí aqui agora começa a via glicolítica. Primeiro a gente já tem a glicose 6-fosfato, e aí tudo isso aqui, tudo que está em azul, são os resultados, e tudo que está aqui com essa setinha no amarelo são as enzimas que vão fazer essa reação. Então, a gente tem a glicose 6-fosfato, e ela vai ser transformada em frutose 6-fosfato a partir da enzima fosfoglucose isomerase. E aqui ao lado a gente tem o ATP, que vira ADP. Por quê? A fosfofrutose quinase vai transformar essa frutose 6-fosfato em frutose 1,6 bifosfato com uma perda de fosfato. Isso aqui é um gasto energético. Na verdade, não é um gasto, é um investimento. Vocês vão ver depois. E a aldolase vai fazer com que essa frutose seja transformada nisso. Esse passo aqui é mais específico, porque essa frutose ela formam-se dois substratos, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxicetona fosfato. E aí uma enzima específica, a triose fosfato isomerase, transforma essa dihidroxicetona em também gliceraldeído 3-fosfato, então fica tudo igual. E aí o próximo passo tinha NAD+, agora tem NADH, ou seja, já é um processo de ganho energético. Esse gliceraldeído aqui é transformado por essa enzima nisso aqui. Tinha a ADP aqui, ADP, e o próximo passo tem ATP, ou seja, essa transformação de bifosfogliceraldeído em 3-fosfoglicerato vai gerar energia para a bactéria. Só esse passo aqui já forma um ATP. Sendo que a gente não tem dois, de um lado e de outro. Uma glicose vai gerar duas vias. Então, a gente tem um ganho de 2 ATPs. Mesma coisa, essa enzima vai promover essa transformação. E a enolase vai favorecer a transformação também da fosfoglicerato em fosfenolpiruvato. E isso ganha ATP. O piruvato quinase vai fazer o fosfenolpiruvato se transformar finalmente em piruvato. Então, aqui vocês verem que uma molécula de glicose 6-fosfato gerou 2 moléculas de piruvato. Ela gastou só 1 para fazer essa transformação e ganhou 4 só na via glicolítica. E ainda ganhou 2 NADH. Sendo, pessoal, que isso aqui agora é como se eu pegasse só um piruvato e fosse analisar somente um. O ambiente também vai influenciar essa via seguinte. Porque se tiver pouco açúcar disponível, o piruvato ele vai ser transformado em formato, acetil-CoA, que vai ser transformado em acetaldeído, que vai ser transformado em etanol, e também o acetaldeído vai ser transformado em acetil-P, que vai virar acetato. Isso aqui são condições de pouco açúcar proporcionado à bactéria. Mas numa situação de muito açúcar, também vai ser formado formato, acetil-CoA, acetaldeído, etanol, acetil-P e acetato, mas principalmente vai ser formado, quando tem muito açúcar disponível, lactato. Isso aqui é extremamente importante. Vocês conseguem ver aqui que a seta está mais grossa do que essas duas. Isso aqui essas três. Vão ser formados, sim, mas vai ser formado muito pouco em relação ao lactato. E é o lactato o principal ácido orgânico que causa a desmineralização dos tecidos dentários. Então, a gente está analisando aqui só um piruvato nessa condição, geraria isso. Um piruvato na condição de muito açúcar
produziria isso aqui. E isso aqui é o famoso portão de lactato. O portão de lactato é quando a bactéria tem muito açúcar disponível para ela e ela vai aproveitar isso da maneira mais rápida possível, que é transformar o piruvato em lactato, o principal ácido orgânico que causa desmineralização dos tecidos dentários. E aí agora a gente vai entrar nos ciclos fúteis. Isso aqui é uma coisa muito importante. Inclusive é uma questão da atividade de vocês. Então, a gente tem aqui a via glicolítica. Existe um açúcar, na verdade uma substância, que vocês já conhecem, porque é o mesmo nome de um tipo de açúcar que não é cariogênico, que é o xilitol 5-fosfato. Isso aqui é uma substância, tá? Não é um carboidrato. É uma molécula isso aqui. O xilitol 5-fosfato, ele vai atuar diretamente na fosfofrutose quinase. Ela atua nessa enzima inibindo o funcionamento dela. Então, se ela inibe o funcionamento da fosfofrutose quinase, essa reação aqui, da frutose 6-fosfato, ser transformada em frutose 1,6 bifosfato, não vai acontecer, porque essa enzima, ela não funciona. Ela tá inibida por causa do xilitol 5-fosfato. Então, se ela inibe essa transformação, a célula não teria que gerar, não teria que fazer seu investimento, porque essa reação não aconteceu. E se essa reação não aconteceu, isso também não acontece, nem isso, nem isso, nem isso, nada disso vai acontecer. Porque simplesmente a enzima que estava no topo da via glicolítica foi inibida. E se nada disso aqui aconteceu, esses são os produtos que vão serem gerados pela reação. Isso também não vai acontecer, porque a reação não aconteceu. Se não teve reação, também não vai ter produto. E esse é o ciclo fútil do xilitol. Xilitol 5-fosfato inibir a fosfofrutose quinase, impedindo essa transformação e a continuidade da via glicolítica perdida. Outro ciclo fútil muito importante é também o do flúor. No caso, o fluoreto, o íon fluoreto, que a gente chama na disciplina de flúor. O flúor, ele também tem capacidade antimicrobiana, e é explicado justamente porque ele, assim como o xilitol, ele também inibe uma enzima da via glicolítica, mas ele inibe a enzima enolase. Então, se a enzima enolase não funciona, está inibida, essa reação não acontece. Essa reação aqui não acontece. Se essa reação não acontece, esse produto não é gerado e nem esse. E, consequentemente, os produtos da reação também não são gerados. E esse é o ciclo fútil do flúor. Essa reação aqui não pode acontecer porque a enolase foi inibida. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem que eu explique alguma coisa? Ficou bem entendido? Vocês querem que eu repita? Podem falar no chat, eu abri o microfone. Pronto. Então é isso. Ciclo fútil é só isso. Xilitol e flúor. E ambos atuam em enzimas específicas que vão acabar com a via glicolítica em determinado tempo, em determinada reação. E o que são os polissacarídeos extracelulares e os polissacarídeos intracelulares? Bom, polissacarídeos extracelulares é a capacidade da bactéria de gerar produtos que, como o próprio nome diz, vão ficar no exterior da célula. E esse polissacarídeo, ele tem uma característica meio que viscosa, ele vai servir como uma cola, um agregado de bactérias. E aqui eu estou mostrando para vocês a fórmula estrutural bem simplificada da sacarose, que é uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. O que acontece é o seguinte,
Essa molécula de sacarose ela pode sofrer 2 tipos de transformação. Pela enzima glicosiltransferase, que vai transformar especificamente a glicose em dextrano alfa-1,6 e mutano alfa-1,3. Isso aqui são os polissacarídeos extracelulares. Essa fórmula aqui, esses são os nomes dos polissacarídeos extracelulares. Dextrano alfa-1,6 e mutano alfa-1,3. E a frutose que sobrou aqui, porque essa glicosiltransferase atua só na glicose, a frutose que sobrou vai para o interior da célula e ela pode ter 2 caminhos. Ou ela vai para a via glicolídica de Erdem-Meyhof, que eu já mostrei a vocês, ou ela vai ser transformada em glicose 1-fosfato, aqui ó, glicose 1-fosfato, diferente da glicose 6-fosfato, e ela vai passar por uma polimerização, tipo uma gliconeogênese, e vai se formar polissacarídeos intracelulares alfa-1,4. E esses polissacarídeos intracelulares alfa-1,4 são nada menos do que glicogênio. Glicogênio. E a gente sabe a função do glicogênio, é uma reserva energética para a bactéria, caso ela fique em um ambiente com nutrientes, com açúcares escassos. Ela pode usar esses polissacarídeos intracelulares como uma reserva energética para realizar suas atividades e suas funções. Mas, como eu falei, podem existir 2 vias. E a via que eu apresentei foi a via da glicosiltransferase. Mas também a molécula da sacarose pode sofrer influência da enzima frutosiltransferase, que vai transformar a frutose em levano alfa-1,6. E esse aqui é outro polissacarídeo extracelular. Então, a gente viu aqui que uma molécula de sacarose pode gerar até 3 moléculas de polissacarídeos extracelulares. E a glicose que restou aqui pode também ter a opção de ir para o interior da célula e entrar na via glicolítica de Erdem-Meyhof, ou ser transformada em glicose 1-fosfato, ser polimerada e virar polimerizada e se transformar num polissacarídeo intracelular alfa-1,4. Mesma coisa, mesma função da anterior. Reserva energética para a célula em caso de escassez de glicose. Então, em resumo, o que a gente pode dizer aqui é que a gente sabe, toda vez é falado, cárie está relacionado com o Streptococcus mutans. E por que o Streptococcus mutans é tão falado na questão da cárie? Porque ele sozinho, ele é capaz de produzir PECs, polissacarídeos extracelulares, ele tem uma elevada capacidade de colonização, ele produz PICs, polissacarídeos intracelulares, ele é acidogênico e ele também é acidúrico. Acidogênico, aqui pelo sufixo, ele gera ácido. E acidúrico significa que ele sobrevive em pHs ácidos, pHs baixos. Então, ele tem essa capacidade de tanto gerar o ácido, quanto de sobreviver no meio ácido. E ele também é considerado um estrategista de pH. Esse termo aqui é porque não é só a sacarose que fornece a energia para o Streptococcus mutans e, com isso, os seus metabólitos que agridem a estrutura dentária. Mas não só a sacarose, o Streptococcus mutans, ele tem uma vasta variedade de sacaroses que ele consegue metabolizar e, consequentemente, sobreviver e, consequentemente, gerar ácidos que degradam o tecido dentário. Então, o que eu planejei para essa aula de bioquímica foi isso. Eu usei o livro que tem na biblioteca virtual do SIGA, o Fejeskov e o livro de Magalhães, Bioquímica Básica Bucal. Eu usei essa dissertação de mestrado também, muito interessante essa questão de molecular, foi basicamente tirada daqui. E usei também um artigo científico do professor Frederico, é um pouco antigo,
Mas ele fala bastante sobre o Streptococcus mutans e ele foca especificamente em por que a gente não deve dizer que a cárie, novamente, cárie não é uma doença nem infecciosa, pelo menos do tipo clássica, nem é uma doença transmissível. E as respostas você já sabe. Tudo está relacionado com o fato de ser uma doença multifatorial. Então, a monitoria que eu fiz foi essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu fale algum assunto específico, eu pretenderia agora falar sobre a atividade. Obrigado, Vitória. Então, falando sobre as atividades, vocês têm até o dia 14 de novembro, se não me engano, até as 23 horas e 59 minutos, do dia 14 de novembro, ou seja, bastante tempo, mais de 2 semanas, para realizar a atividade, entregarem, no caso, a atividade. Essa atividade é parte da primeira unidade, então, é a segunda nota de vocês, a segunda nota da parte da unidade 1. Então, ela abarca os assuntos de histoquímica da cárie, saliva e biofilme dental. E ela, sozinha, toda essa atividade, vale 3 pontos. Vale 3 pontos. Histoquímica vai valer 1, saliva vai valer 1 e biofilme vai valer 1. Então, as questões foram elaboradas baseadas em, principalmente, artigos científicos e um resumo expandido. Essa questão 1, ela foi retirada desse resumo expandido aqui, que eu aconselho muito que vocês leiam. É muito interessante, é bastante legal e é até inspirador para coisas futuras. Então, para avaliar o processo de perda mineral de um dente e o efeito da variação do pH na hidroxiapatita, amostras de 100 mg do mineral de hidroxiapatita foram mantidas separadamente sob agitação em 1 ml de solução tampão fosfato no pH 3, 5 e 7. Alíquotas de 20 microlitros foram retiradas após 0, 15 e 30 minutos de incubação para análise do teor de cálcio. A mesma metodologia foi seguida, utilizando-se a solução de saliva de um participante no lugar da solução tampão. Então, no total foram 3 amostras em solução de tampão de fosfato e 1 amostra em uma solução de saliva. E aqui está o gráfico com os resultados. Em laranja aqui no pH 3, em amarelo no pH 5, o verdinho no pH 7 e em vermelho na saliva. A concentração de cálcio está aqui no eixo Y e o tempo está no eixo X. Então, as perguntas são, por que a concentração de cálcio na solução foi maior no ambiente com os valores mais baixos de pH? E de onde vem o cálcio para essa solução? Então, eu não vou dar a resposta, mas leiam os artigos, leiam o resumo, visitem o capítulo do livro, compare as concentrações de cálcio no mesmo valor, mas considerando os tempos do experimento e em quais valores de pH um dente estaria mais seguro contra a desmineralização. E comente os valores de cálcio quando o dente ficou na saliva. Você considera que a saliva teve um papel protetor? Então, aqui você consegue responder olhando só o gráfico. Ele pede para que você faça uma comparação dos gráficos em determinados pHs e pede para que você analise se a saliva ela teve um papel protetor ou não. Você vai ter que relacionar a concentração de cálcio com variação do tempo. Aí, na parte da saliva, também foi elaborada a partir de um artigo científico, e após a leitura do artigo, responder e desenvolver as seguintes questões. Coincidentemente, eu apresentei esse artigo para vocês na monitoria de saliva, e eu utilizei esse artigo para fazer a minha monitoria. Então, leiam o artigo e
se possível, vejam o vídeo da monitoria de saliva. Eu mandei o link no grupo. Então, aqui são 5 perguntas. O que é saliva e como se dá a formação da saliva primária e a modificação da saliva secundária? Então, são teoricamente 2 perguntas aqui. Você vai ter que explicar o que é o fluido, o salivar, e como que se dá a formação da saliva primária e a modificação dessa saliva primária para se transformar em saliva secundária. Questão 2, quais são as consequências para o indivíduo com baixa produção e ausência de saliva na boca? Isso aqui é bastante interessante. Se você sabe a função da saliva, você vai saber por que a saliva é importante. E em um indivíduo que tem baixo fluxo salivar, o que é que ele está mais sujeito a ter? Em questão patológica e em questão estrutural. 3. Liste e explique a função do principal componente salivar. Isso aqui é a parte mais chata, porque a saliva tem bastante componentes salivares, mas, por favor, não se esqueçam do componente principal. 4. O que é a capacidade tampão, ou tamponante da saliva, e qual a sua importância? Isso aqui a gente falou muito sobre isso. Por que alguns autores não conseguem encontrar uma relação entre cárie e capacidade tampão da saliva? Pesquise e procure justificar essa resposta com argumentos que não estão no artigo. Então, aqui, a resposta para isso aqui, ela não está exatamente no artigo. Você vai ter que fazer uma reflexão sobre por que somente a capacidade de tampão da saliva, se a saliva tem uma capacidade de tampão, por que a gente tem cárie mesmo assim? Então, façam essa reflexão e respondam essa questão. E a questão do biofilme é bem simples, bem direta. Em um congresso de odontologia, uma empresa fez um lançamento de um creme dental inovador que tem um claim, uma reivindicação industrial, baseado em um composto químico que inibe a enzima fosfofrutoquinase, do ciclo de Erdemioff-Parnas, na etapa 3 das bactérias, de Streptococcus mutans especificamente. No mesmo congresso, uma empresa concorrente afirma que o produto deles inibe uma enzima, a enolase, na etapa 8 também nessas bactérias, e atua de forma similar ao flúor. Considerando seus conhecimentos em cariologia, qual desses produtos seriam mais eficazes na redução de produtos metabólicos bacterianos? Explique. Então, capítulo do livro, e eu acho que essa monitoria ajuda muito a responder essa questão. Então, aqui vocês têm que dizer qual é o produto mais eficaz e explicar o porquê. No item de histoquímica dessa atividade, vimos o efeito da saliva na desmineralização da hidroxiapatita, considerando que as bactérias não aderem diretamente aos dentes. Explique como as bactérias podem aderir aos dentes e qual é o papel da saliva nesse processo. Então, aqui a gente quer que você explique o comecinho, né, de tudo. Então, acabou, a atividade é essa. Só isso, tá bem simples. Se vocês tiverem alguma dúvida de responder alguma coisa, se tiverem sentindo inseguro em relação à resposta de vocês, podem me comunicar. Eu vou tentar ajudar ao máximo possível. Não se esqueçam, para vocês responderem cada alternativa, cada questão. Coloca lá, histoquímica da cárie, questão 1, resposta. Não precisa nem copiar o enunciado, só a resposta já basta. Mas a função dessa atividade é essa, você lê as questões e respondê-las. Faz no Word, se quiser transformar em PDF, tanto faz, pode deixar em Word, pode deixar em PDF, e envia lá no Siga. Estou ressaltando isso porque algumas pessoas tiveram dificuldade em fazer o experimento, em responder as questões, não estava da forma que os professores pensaram que ia ser. Então, só para deixar bem claro, vocês precisam deixar claro qual é as respostas, as perguntas que vocês estão respondendo. Histoquímica da cárie, questão 1, resposta. Histoquímica da cárie, questão 2, resposta. Saliva, questão 1, resposta. E assim vai. Tudo certo, pessoal? Por hoje é isso.
Alguma dúvida, qualquer coisa, fala aí, no privado também, do WhatsApp. E é isso.